Vamos nessa. Seguindo aqui então no nosso módulo, tratando da parte de função do segundo grau, função quadrática. Vamos ver o que eu separei para vocês aqui nesse nosso bloco. Vamos falar um pouquinho sobre as interseções com os eixos coordenados. Já estou preparando o terreno. No bloco anterior, eu deixei algumas informações que a gente vai meio que só revisar aqui agora. E passar um outro ponto importante. Quando eu falo de interseção com os eixos coordenados, eu estou falando o seguinte: onde que a parábola vai interceptar? Onde que a parábola vai cortar os eixos? São os eixos coordenados, eixo x e eixo y. Quando eu represento uma parábola no eixo cartesiano, no plano cartesiano, tem lá os seus eixos x e y, onde que a parábola toca o eixo x? Onde que a parábola toca o eixo y? Essas serão as interseções, pontos de interseção, de encontro com os eixos coordenados. Interseção da parábola com o eixo x e com o eixo y. Então, com o eixo x, me representem, não vai me passar vergonha, não vai fazer passar vergonha aqui não. Eu já te expliquei onde que a parábola vai tocar o eixo x. Na verdade, não só a parábola, como qualquer outro tipo de gráfico, qualquer outra representação gráfica. No eixo x, a gente sempre tem as raízes, certo? Se existirem as raízes, no caso aqui da função de segundo grau, sendo duas, sendo uma ou nenhuma, então, se forem duas raízes ou uma, a parábola vai interceptar o eixo x. Se, no entanto, o discriminante for negativo, aí a gente vai perceber que não tem interseção com o eixo x, certo? Então, com relação às interseções com o eixo x, eu já te expliquei no bloco anterior, a gente vai aqui só meio que revisar. Agora, e com relação ao eixo y? Com relação ao eixo y, eu não tinha te explicado nada ainda oficialmente. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Eixo x. A parábola intercepta o eixo x, que é o eixo das abscissas, na ou nas raízes da função. Então, pode ser nas raízes, se o discriminante for maior do que zero, e na raiz, se o discriminante for igual a zero. O número de interseções com o eixo x coincide, portanto, com o número de raízes da função. Então, para eu saber o número de interseções com o eixo x, eu vou ter que estar ligado com a ideia do discriminante. Discriminante maior do que zero, duas interseções. Discriminante igual a zero, uma interseção. Discriminante menor do que zero, nenhuma interseção. Perfeito? E com o eixo y? A parábola intercepta o eixo y, guarda o nome para mim. Tem banca que às vezes vai ser mais enjoadinha com relação a isso. Eixo y ou eixo das ordenadas. A parábola intercepta o eixo y no ponto C da função. Ponto C da função, que é o termo independente. Por quê? Vamos lá, que não é decoreba, é entendimento da coisa. Suponhamos que eu coloco para vocês lá a função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 10, por exemplo. Ok? Aí eu sei que ela vai ser uma parábola que vai ter a concavidade virada para cima. Perfeito. Aqui, vou fazer um cálculo rapidinho. Se você fosse fazer o cálculo do discriminante, você ia ver que o discriminante seria negativo. Então, ela vai ter concavidade virada para cima sem esbarrar no eixo x, certo? Ela vai estar mais ou menos assim. Então, como que eu faço para descobrir o ponto que a parábola está tocando aqui, ó, lá no eixo y? Esse ponto que está aqui, esse ponto ele tem x igual a quanto, gente? Ele tem x igual a 0. Então aqui, ó, quando você fizer 0 ao quadrado, vai dar 0. 6 vezes 0 vai dar 0. Então o que envolve o x aqui vai dar 0. No fim das contas vai sobrar só quem? Vai sobrar só o 10. O que eu estou querendo dizer com isso? Que qualquer que seja a função, para você descobrir o ponto que ela intercepta o eixo y, é como se você tivesse que fazer o x igual a 0. Só que no fim das contas, fazer x igual a 0 implica resultar apenas no termo independente. Então é por isso, de maneira geral, a gente vai falar para vocês que o ponto de interseção da parábola com o eixo y vai ser o ponto C da função. Porque esse ponto teria que ter x igual a 0. Só que tudo que você fizer com conta de x igual a 0 vai dar 0. Então, no fim das contas, só vai sobrar o termo independente. Por isso, então, que de maneira prática a gente pode falar isso. A parábola vai interceptar o eixo y no ponto C da função. Como assim, Brunão? Deixa eu ver se eu trouxe para cá. Isso, ó. Olha aqueles exemplos que eu já tinha colocado para vocês, ó. Y igual a menos x ao quadrado mais 4. A gente já viu no bloco anterior que esse menos 2 e esse 2 eram as raízes, certo? Ó, esse menos 2 e esse 2 eram as raízes. Então, eu já sabia como identificar a interseção com o eixo x. Eu não tinha falado com vocês ainda sobre esse ponto de interseção com o eixo y. Onde que a parábola está tocando o eixo y? Aqui, ó, nesse ponto.
Que ponto é esse de acordo com o gráfico? É o ponto 4. Não é coincidência o fato de que o valor de C foi exatamente igual a quanto? Foi exatamente igual a 4. Então, o C é um ponto de interseção importantíssimo que a gente ganha de bônus, de presente, sem ter que fazer conta. Se eu fosse fazer conta, eu teria que trocar o x por zero. Vocês conseguem entender o lance das interseções? Quando é com o eixo x, eu faço o y igual a zero. Aí eu resolvo a equação de segundo grau. Quando é a interseção com o eixo y, eu faço o x igual a zero. E aí fazer o x igual a zero implicaria resultar apenas o ponto C, que é o 4, ok? Então agora você está cada vez, consegue perceber como você está cada vez mais melhorando essa questão do link entre o que é a expressão algébrica e o que é o geométrico, o gráfico? E agora você já sabe que se o A é negativo, eu tinha que ter uma concavidade virada para baixo. Só que concavidade virada para baixo por si só, eu posso fazer milhões, né, infinitas parábolas, tenho concavidade virada para baixo, certo? Aí a gente agora começa a delimitar esse espaço da parábola. Se ela vai estar mais aberta, se ela vai estar mais fechada, se ela vai estar mais para cima, mais para baixo. A gente começa a ir percebendo aqueles padrões que eu falei que toda função de segundo grau vai ter, que é receitinha de bolo. Agora, então, você já sabe. E eixo X são as raízes. Isso é regra, receita de bolo, é o que eu estou te falando. Não é para complicar o assunto, é para agradecer que esse tipo de função tem regra, certo? Então, ó, raízes eu já sei que são que tem a ver com eixo X e eixo Y, meu termo independente. Vamos dar uma olhada no outro. Olha essa que está aqui, ó. Y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. A gente viu que o A era positivo, então eu sabia que a concavidade estava virada para cima, perfeito? Nesse caso aqui, como as raízes foram menos 1 e 3, então, ó, estão aqui as interseções com o eixo X. E onde que ela está interceptando o eixo Y? Ela está interceptando o eixo Y, não foi coincidência, aqui, ó, no que seria o valor do B. Desculpa, o que seria o valor do C. Tá vendo aqui? Sempre que a função ela é polinomial, por exemplo, função de primeiro grau, função de segundo grau, o termo independente é a interseção do seu gráfico com o eixo Y. Quando a gente está estudando função de primeiro grau, o termo independente lá é o B, né? Então, por exemplo, 2x mais 5. O mais 5 é o ponto de interseção da reta com o eixo Y. Aqui, o termo independente é o menos 3. Então, o menos 3 é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Fechado? Então, esse ponto aqui, ele é importante e é um bônus. Um cálculo, assim, um ponto importante na representação gráfica que você ganha sem ter que fazer conta. Formalmente, a conta que eu fiz foi, naquela expressão, trocar o x por zero. Mas, ao fazer isso, vai restar apenas o termo independente. Por isso que, de maneira prática, a gente fala que a interseção da parábola com o eixo y vai se dar no termo independente, que é o ponto C. Tá bom? Mas lembra, gente, é um ponto. Tá? Nunca perca o básico. Aquele menos 3 ali, ele é um ponto, ele tem duas coordenadas. O ponto, propriamente dito, é o ponto de coordenadas 0 e menos 3. Está claro? Vocês não podem deixar isso aqui passar batido não, tá bom? Esse menos 3 aqui que eu marquei aqui, olha, todo ponto que eu faço no gráfico, tem que ter duas coordenadas. Então, esse ponto é o ponto de coordenadas x igual a 0, y igual a menos 3. Quais são as coordenadas desse ponto? Isso aqui é um ponto. Se é um ponto, eu tenho duas coordenadas, com x e com y. Então, imagina aqui, ó, menos 1 e 0. Olha esse ponto aqui. Que ponto é esse daqui, ó? É o ponto 3 e 0. Perfeito? Então, tá feito isso aí. E aí, deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa nesse bloco. Não, isso aqui era rapidinho mesmo, tá? Então, era só para lembrar. Interseções com eixo x. Raiz, isso vai depender do discriminante, ok? E com o eixo y, para deixar oficializado, eixo y é o termo independente. Vou fechar esse bloco por aqui e daqui a pouquinho eu volto e a gente continua o nosso módulo que está tratando da parte de função quadrática, função de segundo grau. Fica comigo.